Você entendeu errado como se desenha corpos, e eu vou te provar isso. Olá, meu nome é Rogerinho, para você que não me conhece, sou animador 2D e ilustrador. E atualmente estou fazendo uma série mostrando dicas de anatomia, perspectiva e em geral do desenho, da ilustração voltado para a animação, introduzindo e corrigindo fundamentos básicos que dando outra perspectiva para aqueles que viram de outra forma e já não conseguem mais aprender com os meus padrões. Ensinando sempre alguma coisa que eu descobri nos meus estudos e formas diferentes de perceber uma mesma situação. E no caso de hoje a gente vai mexer com corpos. A gente ficou falando um pouquinho sobre corpos na última aula e hoje a gente vai entrar em corpos de uma maneira um pouco diferente. A gente vai falar muito mais sobre perspectiva e anatomia, mas principalmente perspectiva, e a gente vai começar a desconstruir alguns pensamentos um pouco errados, como por exemplo, criação do zero. Como eu tinha dito na última aula, é normal as pessoas colocarem como anatomia e perspectiva como coisas simples que devem ser ignoradas, que somente no olho você conseguir. O que a gente vai tratar aqui vai ser desmamar. E no caso dos iniciantes, se acostuma a tentar fazer as coisas de cabeça, pensando que vão alcançar um resultado plausível. E desista. Você, seu verme, desista logo, porque recentemente eu estou tentando estudar anime. Sim, por incrível que pareça, eu sou uma das poucas pessoas no meu círculo de amigos que ensinam começou pelo anime, em questão de desenho. E graças a isso, eu nunca desenvolvi um traço de anime de verdade. Sempre fui para um lado muito mais o meio termo entre anatomia e anime. Sempre nesse meio. E eu tive que aprender a copiar referências de anime, fazendo estudo de animação, tanto da Bochi, da Kita, e até mesmo recentemente no Itadori, descobrindo coisas bem novas. E uma coisa que eu percebi, que mesmo desenhando há quase 10 anos e copiando referências e estudando a fundo de verdade há 5, eu descobri que não tenho um repertório visual suficiente para criar imagens e poses do zero de forma sólida. O engraçado é que isso não ocorreu só comigo, mas tem outros artistas que eu conheço que já são um nível mais alto. E qual a solução para isso? E para você aprender de fato anatomia, perspectiva e poses legais? Se chama referência. Pare de fugir de usar referência. Mas isso aqui eu vou colocar um ponto diferente. O que eu acompanhei de alguns artistas que eles usam referência como se fosse uma muleta visual. E a ideia da referência não ser uma muleta, é você entender como as coisas funcionam e simplificar para você conseguir aplicar de forma sozinho. Mas de forma resumida, quando você usa a referência, você deve fazer um estudo primeiro sobre a referência, tentando copiar, entender como é que está aquela posição ali e ter as ferramentas necessárias. Vocês lembram que nas primeiras aulas eu disse que vocês têm umas coisas chamadas ferramentas? Que são mecanismos mentais, onde você usa eles para facilitar, imaginar e construir coisas. Como por exemplo corpos, rostos e assim vai até o infinito. Entretanto, a maioria dos desenhistas iniciantes focam muito em tentar fazer um olho de um jeito, fazer a boca de um jeito, fazer X de jeito, um traço anime, um traço X, o olho de um personagem desse jeito daquele artista e assim infinitamente, mas não focam em criar gadgets, ferramentas. O que estou falando de ferramentas seria literalmente habilidades e linhas de raciocínio. Por exemplo, eu fiz um vídeo recentemente como desenhar mãos e o de como desenhar rostos. Todos eles possuem duas ferramentas. No caso, o do rosto possui a estrutura T e teve o da mão, que você pode ver que é um vídeo curto, é rápido, onde usamos a estrutura dos ossos para criar a mão, respeitando a proporção. Claro, lembrando dos músculos sempre. E vamos pular aqui para a parte prática agora. Vamos deixar de falar somente na câmera e bora para cá? Como vocês podem ver aqui, a gente já fez meio que uma espécie de estudo e a gente montou algo de uma perspectiva aqui, de uma pose. E eu não fiz isso do zero. Eu peguei uma referência, no caso vocês podem ver aqui, que é essa daqui, e eu tracejei por cima. Ué, mas Rogerinho, isso é errado, não pode fazer isso. Isso é contra, e todo artista que eu vejo fala que não pode desenhar por cima. Fazer tracing. Realmente não pode não, cara. Se você for fazer algo oficial, não faça. No caso, quer roubar de outra pessoa. Mas a realidade é um pouquinho diferente. Principalmente na indústria, a gente usa muito tracing e photobash. Mas é claro, não nas artes dos outros. A gente tenta agilizar as coisas usando tracing. Mas na realidade a gente só usa tracing para agilizar. E quando a gente consegue fazer aquilo sem o tracing.
Acontece que os artistas mais iniciantes usam Trace como uma muleta e não conseguem desenhar sem aquilo. O ideal é se você desenhar com Trace e sem. E o que eu fiz foi montei a estrutura dessa referência e aqui podemos usar uma ferramenta que é a primeira do vídeo. Bufem os tambores. Prisma. Se vocês viram os primeiros vídeos, entrando num tópico quando estavam falando de perspectiva, sobre o braço, e que a gente usava um cilindro para isso. E engraçado que usamos aqui também, onde usávamos um cilindro para fazer um braço. E no caso, aqui não é diferente também. O que fizemos aqui foi lembrar das formas orgânicas, que foi o vídeo menos visto do canal, que a gente trabalhou sobre elipses. A parte mais interessante que a gente vai trabalhar nesse vídeo vai ser usar elipses ao extremo, pois, como eu disse no último vídeo de formas orgânicas, para desenhar qualquer peça, seja do corpo, seja um braço, um dedo ou qualquer outra coisa, você precisa fazer um cilindro, uma esfera, um cubo, deixar de ser uma forma geométrica para se tornar algo orgânico. E para isso você precisa entender as estruturas daquilo que você vai desenhar, que é orgânico. E o corpo é muito fácil porque você já tem o braço com seus músculos, mas aí você tem que estudar. E a gente vai ver músculos aqui? Não, porque isso é papel seu. Eu posso fazer um vídeo falando sobre músculos aqui e ossos? Posso, mas esse papel é seu. No caso, o máximo que eu vou fazer vai ser, a gente vai passar uma estrutura básica, mas tirando isso, não se mexer em músculos, ossos, nem nada assim. Porque você, desenhista preguiçoso, tem que ter a motivação de estudar e melhorar. Eu estou melhorando minhas habilidades, não porque eu preciso, mas porque eu quero e sinto que eu vou chegar muito mais longe. E a necessidade vem justamente disso, dos meus objetivos. Se você tem um objetivo mais claro, de onde você quer chegar, você vai estudar para chegar lá e focar no que deve e que está faltando. Fechou? Então, vamos seguir aqui com o vídeo. Como vocês podem ver, temos essa referência e temos nossa ferramenta aqui, que é o cilindro. E a gente vai mexer um pouquinho melhor nisso agora. Eu vou apagar tudo aqui. E a gente vai mexer com uma nova referência que a gente vai pegar aqui. Bora dar uma pesquisada? Vamos pegar essa referência aqui e vamos fazer do zero. E vamos evitar dar zoom. Pois uma coisa que os iniciantes cometem muito é ficar dando zoom. E quando tira o zoom, tá tudo torto. Porque você tá focando no macro e não no geral. Vamos lá. Vamos deixar isso aqui mais com opacidade. Primeiro passo que a gente deve fazer aqui é usar nossa primeira ferramenta. Perspectiva junto ao cilindro. Cilindro, por que ele é interessante? Porque ele já tem um círculo, que é a elipse, e ele também já vai ser ligado à perspectiva. Então, a gente sabendo onde fica a linha do horizonte, com a linha do horizonte, nós vamos demarcar o eixo de altura. E se você viu o primeiro vídeo, você sabe que a gente não precisa chegar até lá no fim, pois a gente tem uma noção básica e a gente consegue puxar as outras linhas desse ponto de fuga lá em cima. Tendo criado agora o ponto de fuga lá de cima, temos que fazer o dos lados. Tendo isso feito, nós vamos deixar mais opaco e a gente vai começar a desenhar nosso cilindro. A gente vai definir onde ele vai começar em uma nova camada. Vamos definir na altura um pouco mais alto do personagem, tipo aqui. A gente vai ligar as pontas, seguindo os pontos de fuga. E tendo feito isso, vamos desenhar um círculo que é a base do topo e de cima. E tendo feito isso, vou ocultar a referência e vou mostrar aqui na prática como um cilindro funciona em perspectiva, meu caro aluno. Vamos ligar aqui as extremidades. Preste atenção que sempre na borda de um cilindro, isso aqui vai acontecer. Ao invés de você fazer isso daqui, você sempre vai deixar um pouco mais puxado para lá, um canto mais arredondado, pois o cilindro ele não tem retas, ele é 100% redondo. Então isso não acontece aqui. Então é sempre bom tomar esse cuidado para ele não ficar parecendo uma chapa de aço ou alguma coisa assim. No início a gente demora para fazer essas coisas básicas, mas quando a gente vai evoluindo, a gente faz isso bem rápido. Então fiquem tranquilos, aceitem o processo. Com isso em mente já, a gente vai definir o seguinte. Vocês estão vendo que tem meio que essa separação aqui? Tem. Se a gente for colocar aqui, esse daqui tá virado para cima e esse daqui tá virado para baixo. A gente tem essa noção, tipo, como seria ali a base de outro cilindro, visto aqui de cima, né? E ali a gente tá vendo de baixo a base do outro cilindro. Então, na prática, o que a gente pode fazer com esse cilindro para tornar ele mais geométrico, sem precisar de luz e sombra, e para ajudar a gente a construir nosso corpo e nossa referência? E aqui que entra
a técnica do cilindro. Quando a gente desenha um cilindro, ele possui as coisas de perspectivas que a gente aprendeu. Lembre que quanto mais alto um objeto da linha do horizonte, mais a gente vê a parte de baixo. Aqui também é isso, porém a gente aplica a elipse e a elipse em perspectiva. E vou te mostrar aqui na prática. Quanto mais próximo da linha do horizonte, mais reto isso tende a ser. Quanto mais alto, mais curvo tende a ser. E aqui fica bem nítido isso. Se a gente traçar uma reta aqui no topo desse cilindro, você vê que tipo, é quase um círculo. Mas se você passar tipo aqui, é bem mais sutil. Isso acontece justamente por causa disso. Aqui não. Desculpa, errei. Aqui é bem mais próximo da reta. Isso acontece justamente por esse motivo que eu expliquei. Então, o que você deve tomar cuidado é simplesmente só isso. A gente sabe disso e a gente pode vir aqui no meio do cilindro e fazer algo semelhante. E se você vê que está irritando demais daqui, você pode abaixar um pouco a opacidade, não tem problema. Você vai fazendo o contorno de outra elipse, seguindo a perspectiva, como se tivesse outro quadrado aqui, tipo isso. Essa daqui já vai ser um pouco mais curva, essa daqui vai ser quase uma reta, para ser sincero. E aqui tá certinho. Pronto, você pode marcar o meio também, se você quiser. Pronto. A gente tem nosso cilindro e como ele funciona? Ele vai funcionar para a gente determinar as outras elipses do corpo, usando como se fosse várias caixas dentro de uma caixa. Ou seja, lembra de todos aqueles pontos de perspectiva que a gente fez? Podemos simplesmente apagá-los porque a gente, em teoria, tem uma forma com seus próprios pontos de perspectiva e os pontos internos que a gente vai poder montar dentro de um espaço já. Vamos aplicar aqui? Quando tiramos a opacidade do nosso cilindro, a gente consegue ver a imagem e a gente consegue começar a escrever aqui. Por exemplo, a gente tem a base desse pé aqui e a gente vai usar um quadrado para isso, né? Para representar. Só que a gente está mexendo com coisas curvas. E como funcionam coisas curvas, se você viu na última aula, são a simplificação do ângulo de retas. Por exemplo, tem esse ângulo aqui e tem esse ângulo externo. Esse ângulo externo vai aplicar para a gente desenhar a curva desse objeto. Então a gente pode, ao invés de fazer um quadrado, a gente pode usar formas curvas. E assim vai. E você pode tentando fazer isso sem ser mecanicamente, na intuição. Mas se você estiver iniciando, recomendo que você faça com mais atenção, fazer mecanicamente. E através dessas formas, a gente consegue montar quase qualquer coisa. E isso aqui a gente está fazendo na base do cilindro, então está ficando bem mais fácil de seguir a perspectiva aqui embaixo. O negócio fica feio quando a gente vai para cima. Beleza, fizemos o pé aqui, porém vocês lembram dessa elipse que a gente tinha feito? Vocês estão vendo que ela está muito próximo daqui? Se a gente está muito próximo, a gente pode fazer a base do pé seguindo essa linha. Ou seja, a gente já tem aqui a base da perna. E a gente tem aqui também, ó, outra linha. E dentro dela a gente pode fazer, nos guiando, a base do topo da nossa perna. E a gente pode simplesmente ligar as duas. E já temos algo. E a gente ainda pode seguir demarcando a curvatura disso daqui. E a gente nem tá usando músculos, nem nada, a gente tá usando só formas básicas. A gente vai fazer a perna e presta atenção nesse daqui. A coxa, ela tá aqui, né? Só que isso daqui é um cilindro. Ele não tem a parte redonda assim, desse jeito. Então como é que a gente representa isso? Se a gente pensar no quadrado, vamos fazer um quadrado aqui, ó, quadradão. O que acontece? Mesmo nós desenhando o cubo, a gente só poderia, em teoria, fazer o círculo aqui dentro dele nesse sentido. Nesse e nesse. Só que a gente quer nesse sentido. Como a gente faz? A gente vai manter o círculo, só que a gente vai fazer um cilindro, mantendo a seguinte orientação aqui clara. As extremidades seguirão. Entretanto, o meio será muito próximo dela também. E a gente terá o eixo tanto aqui quanto aqui. E você não poderá separar eles para não se perder, até você ter boa noção de perspectiva e anatomia disso daqui. Então, resumidamente, quando a gente fez esse cubo, a gente está simplificando ele num círculo aqui na frente, outro aqui atrás, ligando isso com um cilindro. Porém, a gente vai pensar que isso daqui, essa parte do cilindro, é uma reta. E a gente vai tratá-la como tal, só que sem essa parte exterior. Não sei se foi claro, pode ter ficado meio confuso. Tenta testar na prática o que eu estou tentando dizer, que às vezes o que eu estou falando não vai fazer que você aprenda. É sempre bom se você tentar aplicar, e aí sim você aprender. Bom, voltando. A gente vai fazer isso, vai desenhar a base aqui da coxa, e onde ela está, e vai ligar. E a gente vai fazer a linha do meio que está debaixo da coxa, seguindo aquilo que nós dissemos. Podemos apagar aqui na frente
Ou seja, a gente vê que a coxa passa um pouquinho pra cá e um pouquinho pra cá, viu? Tá, Rogerinho. E agora o restante do corpo? Bom, temos essa mão aqui. E você está vendo que ela tem meio que essa base aqui do braço? E parece que ela termina aqui. Você vê que a gente já pode ligar ela? Ah, e o restante do braço? Também. Mas esse está na diagonal. Ele está nesse sentido aqui. Como é que a gente faz isso, Pedro? Bom, encare isso como isso daqui, ó. A gente tem horizontal, né? H. E a gente tem altura, vertical. Quando a gente faz algo na diagonal, significa que a gente está fazendo o seguinte. A gente está girando isso em 90 graus. Se você viu trigonometria, você sabe que esse daqui é o ângulo de 90 graus, que é 1/4 de um círculo. Então, é como se a gente pegasse esse círculo que está aqui e esse que está aqui e a gente seguisse com ele assim. E a gente faz com o restante, do cilindro a mesma coisa. E caso ocorra disso daqui, como por exemplo, estamos aqui, né? Se a gente demarcar aqui, a gente tem o vertical aqui, a gente tem nosso horizontal aqui, a gente estaria indo para cá, que não é exatamente 90 graus, mas nós segue o mesmo princípio. Então, o que a gente faria? A gente desenharia aqui, para a gente se localizar a base do nosso cilindro, seguindo aqui nossa perspectiva, a base do outro, e a gente faria o outro aqui, seguindo essa reta com a direção, ou seja, quanto mais para cima, mais afunilando. Oh, Rogerinho, muito massa. Só que aí eu tô vendo uma coisinha muito legal. Na verdade, nada legal, porque não tá funcionando meu desenho, ué. Tá meio estranho. Por que o braço tá indo para cá? Eu queria que ele estivesse indo para cá. Então, é como se a gente estivesse girando nesse círculo aqui, só nesse sentido aqui mesmo. A gente não fez para girar para cá, para profundidade, para a direção daqui, ó, desse ponto de perspectiva. Então, depois de a gente fazer isso, a gente pode fazer a mesma coisa nesse outro sentido. A gente pode vir aqui, a gente vem no sentido do braço e a gente faz aquela mesma questão, vertical, horizontal, só que na direção do braço aqui. E a gente vê que tá aqui. A gente desenha como estaria aqui. Desenhei meio torto, mas serve para explicação. Aqui. E a gente tenta visualizar no ângulo que a gente quer, porque a gente quer aqui. Então, a gente pode puxar os pontos de perspectiva novos daqui e fazer isso daqui. A gente fez essa mesma coisa, só que um novo eixo, o eixo de profundidade. Eu sei que é um pouco complicado, eu também demorei um pouquinho para aprender isso, mas funciona. E você vai fazendo isso até chegar onde você quer. E chegamos. A gente vê que temos essa base aqui e essa daqui. A gente só puxa, seguindo, puxando um pouquinho para cima ainda, sempre afunilando para cá, sempre tentando se encontrar cada seta. E a gente vai assim fazendo o corpo dentro desse cilindro. E aqui chega a mão, o terror dos desenhistas, algo que você temeria, algo que você não consegue desenhar. E eu vou desmistificar para você, seu beta. Vamos lá, temos aqui, eu vou deixar isso em uma outra camada mais opaca, vamos criar uma nova só para mão. A gente vai fazer o seguinte, vamos pegar uma caixa e a gente vai no sentido da mão e seguindo os nossos linhas de fazer um cubo. E vocês vão entender por que um cubo. Quando a gente fez esse cubo aqui, a gente definiu um novo ângulo no sentido da mão, uma nova perspectiva só para a mão, porque a mão está num ângulo diferente, ela está assim. E o que a gente vai fazer aqui na prática vai ser o seguinte, vamos desenhar os ossos da mão puxando para cada dedo aqui, sendo essa mesma base, a gente vai fazer 5 no caso, né, puxando para cada direção. Que no caso eu tô sendo até generoso, que eu tô fazendo isso daqui, que era dos shorts, que você deveria ter visto, não viu ainda, não sei porquê, está desperdiçando tempo, e estou te mostrando aqui também. E vai puxar os ossos da mão, que vai formar essa forma aqui, basicamente. E vai puxando os ossos naquele mesmo esquema, não vou repetir, mas a mão é basicamente isso que a gente fez com o braço. O que eu estou te ensinando aqui é rotacionar em 3 dimensões, sem necessariamente ficar fazendo aquela gambiarra toda. Estou te dando uma percepção espacial primeiro, antes de você tentar fazer as coisas. E bora fazer essa mão aqui mais rápido. Se vocês puderam ver pela timelapse, não fiz nada de novo aqui, eu só fiz a que a gente fez com o braço, com a perna, com a coxa, que foi desenhar cilindros em posições diferentes, seguindo a estrutura que a mão tem, que é os ossos.
veja o short, seu verme. Então, a gente pode voltar aqui. A gente só apaga o que estava atrás da mão aqui, nesse caso, pra gente deixar o desenho mais clean. E o desenho tomando forma, a gente não precisa continuar se quer terminar, porque você vai terminar o resto por você. Pois a gente já tem um vídeo sobre rosto e sobre cabeça. O resto, se vira, você consegue aprender, porque eu sei que você é capaz. Basta tentar estudar. Esse foi o vídeo, eu agradeço a todo mundo que assistiu, foi um bom vídeo. Estamos passando momentos difíceis na hora de produzir os vídeos, porque a iluminação aqui não é tão boa ainda, vamos melhorar. E as coisas estão ficando melhores, estou melhorando minha fala, meu roteiro, a hora de planejar os vídeos. Sugiram temas pra gente falar, tipo, cara, fala sobre isso daqui, fala sobre como desenhar peito, como desenhar cabelo de X jeito, cabelo de anime, sei lá, alguma coisa assim. Manda aí a sugestão que a gente vai ver. A gente vai ver. A gente vai ver, não quer dizer que a gente vai fazer. Se você mandar alguma merda, a gente não vai ver. E a gente vai tentar trazer mais vídeos. Cada vídeo tá sendo muito trabalhado. Tô tentando trazer uma edição um pouco mais trabalhada, que eu vejo que vocês estão exigindo mais pela retenção do vídeo. Eu também estou vendo os comentários, respondendo todos. Sempre comenta aí. Não tenha medo de comentar, porque eu sempre vou responder. E tô gostando muito de como as coisas estão indo. Estamos alavancando o canal, estamos crescendo. E eu agradeço a todos vocês que estão apoiando o canal. E assim por diante. Também agradeço aos meus amigos que às vezes curtem o vídeo, me ajudam aqui, principalmente o Davi, que deve estar aí. Eu espero que vocês estejam bem. Aqui estará o QR Code, desse lado aqui, caso você queira ajudar ou alguma coisa assim. E é isso. Qualquer coisa, me segue nas redes sociais, Instagram, Twitter. Não uso o TikTok, mas se quiser segue lá. E até mais. Se inscreve e deixa o like.